Nós vamos continuar com esse exemplo. Eu vou refazer, é o exemplo de uma integral, que a gente trabalhou com substituição. E ele tem essa integral tem uma interpretação muito importante. Observar que essa função y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Esse aqui é o domínio dessa função. E o gráfico dessa função é o semicírculo, né? Representa a curva que me dá metade de um círculo. Então, de fato, se a gente lembrar, essa integral me dá a área da metade do círculo, do disco. Né? Aquela lá é a fórmula dessa parte superior do círculo. E a integral, a nossa interpretação geométrica é que ela é a área dessa região entre o gráfico. Né? Aqui está o gráfico. Representado o gráfico de 1 menos x ao quadrado. E aqui é o eixo x. Então essa aqui é a interpretação geométrica, é a área desse... Muito bem. Vamos lembrar o que a gente fez. A gente usou a substituição de variável x igual a cosseno de u, seno de u, desculpe. Poderia ser cosseno, mas eu vou usar o seno de u. Então, nesse caso, o elemento de integração na fórmula da regra da cadeia, ele é dessa forma. A gente tem, então, na integral. Depois, vamos ver aqui os limites de integração, mas, em princípio, seria algo assim, raiz quadrada de 1 menos seno de u ao quadrado, vezes cosseno de u, deu. Bom, se a gente olhar a mudança de variável, a mudança de variável ocorre aqui. Então aqui a gente tinha a nossa variável x e aqui a nossa variável u, e o x é seno de u. Então o seno de u, se aqui for menos π sobre 2 até π sobre 2, a gente tem, então, algo assim. E esses valores aqui é 1, aqui é menos 1. À medida que o u varia entre menos π sobre 2 até π sobre 2, o x varia entre menos 1 e 1, que é exatamente o nosso domínio da nossa integral. Né? E depois a gente vai ver a interpretação geométrica aqui do u. Quem é esse ângulo u? Porque a gente vai estar representando o u. A interpretação aqui, obviamente, é que isso aqui está relacionado com um valor de ângulo ali. Mas olhando aqui primeiro, quais seriam os limites de integração? Bom, quando x é igual a menos 1, a gente vê que nessa mudança de variável, o u é menos π sobre 2. E quando x é igual a 1, que é o extremo superior, o u corresponde ao ponto π sobre 2. Então, se nós formos substituir os limites de integração,
Então, essa integral é equivalente, é igual àquela integral que está lá em cima, só que agora é uma integral que envolve funções trigonométricas. Muito bem. Então, olhando o domínio, esse 1 menos seno ao quadrado de u é o cosseno ao quadrado de u. Então, a primeira conta que a gente faz é transformar essa integral, fazer só uma conta de identidade trigonométrica, que me dá essa expressão aqui. Bom, na aula passada eu fiz um comentário, eu terminei a aula dizendo que esse valor aqui, eu poderia, em princípio esse aqui é o valor absoluto. Vamos fazer mais um passo? Lembrar que a raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número. Lembre que a raiz quadrada é uma função que está definida só para números maiores ou igual a zero, e o resultado é sempre um valor positivo, também maior ou igual a zero. Se o número é zero a raiz quadrada. Se for positivo, é positivo. A raiz quadrada não está embutido aí o sinal, né? Não é mais ou menos, é a raiz quadrada. Então, aqui o que a gente precisa observar é que se o valor de cosseno for positivo, é o próprio valor. Se o valor do cosseno for negativo, como o quadrado elimina o sinal, isso aqui é o valor absoluto, porque o cosseno seria negativo, não pode dar um resultado negativo, tem que dar sempre positivo. Mas, se a gente olhar a região de integração, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2, eu vou fazer aqui o gráfico pontilhado. Esse aqui é o cosseno. Né? Esse aqui é o seno. E esse aqui é o cosseno. E o cosseno é maior ou igual a zero nesse intervalo. Então eu posso esquecer o valor absoluto aqui. Porque o cosseno é positivo. Então o valor absoluto é igual à própria função. Portanto, essa integral é a integral de cosseno ao quadrado de u entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, na verdade, essa função é o quadrado, né, representado aqui, ele deve sair horizontal, porque o quadrado é sempre positivo, ele sobe, o valor em 1 é 1, os valores menores que 1 você dá uma rebaixada, ele fica assim. Então, e essa função cosseno ao quadrado tem um gráfico assim, né? Então, essa integral aqui representa a área embaixo do cosseno ao quadrado entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Essa integral tem duas maneiras de fazer. Nós já fizemos uma maneira para o seno ao quadrado. Então, eu poderia substituir por 1 menos seno ao quadrado e aplicar o que a gente já fez por integração por partes. Mas eu vou fazer de novo. Tá? Tem duas maneiras de resolver essa integral. A primeira é a integração por partes. Vamos lembrar isso aqui. E a segunda é usar a identidade trigonométrica. Vocês vão ver qual é a identidade trigonométrica que nós vamos usar. Então, tem duas formas de a gente fazer essa integração. Eu vou repetir rapidamente aqui a integração por partes, porque nós já fizemos, né, para o seno. O que a gente faz é usar... Vamos lembrar a fórmula de integração por partes. A fórmula de integração por partes é assim, a integral de f g' dx é igual à integral de f' g dx, isso aqui em geral, desculpe, menos fg menos fg. Não.
FG menos a integral, estou fazendo a integral indefinida, dF'G dx. Então, aqui é a fórmula de Leibniz, a derivada disso é isso mais isso. E eu simplesmente passei um dos termos para o lado de cá, né? Tanto faz o nome, agora nós vamos escolher qual que é F e qual que é G. Então, eu vou tomar F como sendo o próprio seno de U. O G' também é o seno de U. Que é seno de U, é cosseno. Cosseno de U. Então, daqui sai que o F' é igual a menos seno de U e o G é seno de U. Aquela integral, vou escrever aqui, a integral do cosseno de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno ao quadrado de U vai ser F vezes G. Presta atenção aqui, ó, F vezes G, é sempre assim. Então vai dar seno de U cosseno de U. Integrado entre menos π sobre 2 e π sobre 2, eu ainda não substituí o valor, vou deixar, porque daí a gente calcula a primitiva, né? Cosseno ao quadrado. Então esse aqui me dá menos a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, olhando a fórmula. E aqui vai aparecer essa vezes essa. Com menos dá mais. Então aqui aparece seno ao quadrado de U, du. Bom, olhando essa expressão, parece que a gente não conseguiu resolver, porque essa parte aqui voltei numa integral do mesmo tipo. E aí a gente lembra que o seno ao quadrado de U é 1 menos cosseno e passa o termo em cosseno para lá. Então eu vou fazer direto aqui. Bom, vamos fazer mais um passo. Mantenho a primitiva aqui, seno cosseno, dessa parte. E aqui vai aparecer mais a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 menos seno cosseno ao quadrado
A ideia básica é essa aqui. Eu vou colocar nessa posição mais tradicional, mas depois a gente vai ver. Vamos chamar essa função aqui de f e essa função aqui de g de x. Quer dizer, esses aqui são os gráficos de duas funções. Uma eu chamo de f e a outra eu chamo de g. E o meu interesse é calcular a área da região entre os dois gráficos. Quero calcular essa área aqui. Se a gente olhar esse desenho, é mais ou menos claro que a área dessa região é a área que está abaixo do gráfico de x, de f, menos a área que está abaixo do gráfico da g. Então, eu vou escrever preliminarmente assim. Essa área vai ser a integral de a até b de f de x menos g de x. Então, isso aqui é exatamente, olhando nessa figura, a área que está abaixo do gráfico de f menos a área que está abaixo do gráfico de g. E, portanto, essa diferença me dá isso aqui. Mas, se esses gráficos se cruzarem, eu posso ter uma troca de orientação de posição, né? Poderia ser que o g ficasse acima da f, ou que a f ficasse aqui abaixo da g em algum pedaço. Se você está olhando a área, você tem que tomar cuidado com o sinal. Então, em geral, na verdade, a área vai ser dada pelo valor absoluto da diferença, independentemente de quem está em cima ou quem está embaixo. Vou dar um exemplo. O exemplo mais simples é pegar, por exemplo, a área entre os gráficos de seno e cosseno. Vamos supor que eu quero calcular essa área aqui. Eu pego vamos esticar um pouquinho isso aqui. Então, eu tenho aqui um período todo e eu vou fazer o gráfico do seno e do cosseno. Então, o seno, aqui ele é máximo, aqui ele é zero, aqui ele é mínimo, ele volta no zero. Então, esse aqui é o gráfico do seno. O gráfico do cosseno, como é que é? Ele sai daqui, passa pelo zero aqui, ele é mínimo aqui, passa pelo zero e ele é máximo de novo aqui. Muito bem. Suponha que o meu problema é calcular a área entre essas duas figuras. Da região determinada pelas duas figuras. Assim. Se eu quero calcular essa área toda. Calcular essa área toda. Se eu escrever, então, lembra, esse aqui vai ser o seno e esse aqui é o cosseno. Se eu escrever essa integral aqui, ou a outra, cosseno menos seno, é uma integral que eu posso calcular de 0 até 2π. Lembrando que essas funções ficam abaixo e acima simetricamente, essa integral dá zero. Sem fazer a conta. Bom, se vocês escreverem a primitiva, aqui dá menos cosseno, aqui dá seno, integrado num período todo, né? Os valores nas extremidades, funções são periódicas, dá zero.
Então, essa aqui não é a área dessa figura, esse aqui é zero. A área dessa figura está aí, é uma área. Se vocês escreverem assim, então claramente é uma diferença, porque agora esse número é sempre maior ou igual a zero. E é diferente de zero em vários lugares, então isso aqui tem que dar um número positivo. E o que a gente está fazendo aqui é ignorando a posição, pegando sempre a diferença positiva. Em outras palavras, se eu for calcular explicitamente essa integral, nesse trecho até π sobre 4, o cosseno está acima do seno. Então eu ponho a integral de 0 até π sobre 4, cosseno de x menos seno de x. Na verdade, agora eu estou explicitando essa expressão. Quando que ela é positiva, é esse valor. Quando ela é negativa, é menos isso aqui. Nesse trecho aqui, a expressão que está ali dentro, seno menos cosseno, é negativa, porque o cosseno é maior. Então eu troco o sinal. Nesse trecho todo, o seno está por cima. Então, aqui vai de π sobre 4 até onde? Até esse valor aqui, que é, aqui é π sobre 4, aqui é π sobre 2, aqui é 3π sobre 4, π, 5π sobre 4. Então, de π sobre 4 até 5π sobre 4, o seno está acima do cosseno. Então, é seno de x menos cosseno de x. E de 5π sobre 4 até π, de novo, o cosseno que está por cima é aquela de lá. Então, vejam. Esse aqui é diferente disso, porque num trecho, né, em metade, que esse pedaço aqui tem um comprimento π, o cosseno está por cima, e na outra metade, isso aqui tem comprimento π também, o seno aqui está por cima. Então, a área dessa região que eu desenhei aqui tem que ser calculada por essa fórmula e não por essa fórmula. Isso aqui não é a área. Ela é o que a gente chama a área com sinal, a área líquida. Então tem um pedaço que vai contar positivamente, aqui vai dar negativo, aqui vai dar negativo, esse pedaço dá positivo, mas essa figura e essa são simétricas. Se você colocar essa aqui é basicamente a refletida dessa, né? Se você continuar essa figura aqui mais um pouquinho, ela para aqui. Então essa figura aqui é a refletida dessa aqui. Essa aqui está com um sinal e essa aqui está com outro sinal. Então, quando a gente coloca o valor absoluto, eu dou conta, pelo menos em termos gerais, da fórmula geral da área, da parte, qual é a função que está por cima e qual é a função que está por baixo, quando eu estou calculando a região entre o gráfico das duas funções. Aqui, eu não estou calculando a integral da diferença das funções. Estou calculando a área determinada pelos gráficos das duas funções. É isso aqui. É a área entre seno, o gráfico do seno e cosseno. Então, esse pedaço aqui, o seno está por cima, nesse pedaço aqui, o cosseno está por cima. Então, aquela fórmula lá. E veja que também não depende se f e g são positivos ou negativos. Que é naquele desenho, as duas são positivas para dar a interpretação mais simples. Mas aqui, o que eu quero é essa área, esse pedaço aqui negativo, conta, né? Quando eu fizer menos, esse pedaço aqui fica positivo. Se a gente olhar esse trecho aqui, que é esse, tem uma parte aqui que o cosseno fica negativo. Então, isso aqui, na verdade, conta positivamente, claro, porque a integral do cosseno nesse trecho aqui, ela é negativa. Mas, do ponto de vista de área, contribui com uma área positiva, por isso que tem esse menos aqui. De qualquer forma, a diferença é sempre o comprimento desse segmento. Se vocês prestarem atenção, a integração aqui é o comprimento desse segmento, o valor. Então, essa fórmula é geral. Essa é a fórmula da área da região Se vocês quiserem tratar isso como uma definição,
a definição da área. Basicamente o que a gente está fazendo é, a gente está usando a intuição que veio da construção da integral, que determina essas áreas entre o gráfico e o eixo, com sinal positivo e negativo, agora para construir a área, de fato, para qualquer região. Bom, qualquer região em termos, eu tenho que ter uma descrição desse tipo, a região limitada por gráficos. Então, se eu conseguir descrever a minha região por gráficos de funções integráveis, eu resolvi o meu problema da área. Vocês vão dizer, algumas figuras não têm essa descrição. É fácil colocar uma figura que fica... Mas se você puder ainda decompor, o que interessa é decompor no número finito de sub-regiões, cada uma delas que pode ser descrita assim.